E se eu te dissesse que a sua busca, por vezes cansativa, por um propósito de vida, talvez esteja baseada numa premissa que não é totalmente verdadeira? E que essa pequena distorção é a fonte silenciosa de muita ansiedade e paralisia? Neste nosso encontro, eu quero compartilhar qual é esse erro sutil que muitos de nós cometemos. E, mais importante, apresentar uma perspectiva libertadora para que você comece a construir uma vida com mais significado, hoje mesmo. É um padrão que observei na sabedoria antiga e na vida daqueles que demonstram uma serenidade profunda. Eles não encontraram um propósito. Eles o construíram dia após dia. E é sobre essa construção que vamos conversar. E antes de falarmos sobre essa construção, é importante que a gente entenda a arquitetura do problema. Veja se isso soa familiar. Uma sensação constante de que falta algo, que te leva a pular de um interesse para o outro, a consumir informações, esperando por aquele momento mágico. Aquele clique em que sua grande missão de vida finalmente se revela. É um sentimento que nos coloca em uma espécie de sala de espera. Eu gosto de pensar na imagem de uma estação de trem gigantesca, com centenas de destinos brilhando no painel, cada um parecendo igualmente importante. A pressão para escolher o trem certo é tão esmagadora que o medo de cometer um erro nos paralisa. E o resultado? Ficamos parados na plataforma, vendo os trens partirem, sentindo que a vida acontece para todos, menos para nós. Se você se sente assim, saiba que essa paralisia e essa angústia não são uma falha sua. Elas são o resultado natural da pergunta errada que nos ensinaram a fazer desde cedo. Então, hoje, vamos juntos abandonar essa pergunta. Vamos deixar de lado essa busca por um tesouro perdido e abraçar uma visão muito mais presente, prática e, acima de tudo, poderosa. Nós vamos explorar 3 pilares fundamentais dessa nova abordagem. Primeiro, a mudança de mentalidade do arqueólogo para a do arquiteto. Depois, vamos falar sobre o poder de cultivar pequenas chamas, em vez de esperar por um grande incêndio. E, por fim, o segredo de encontrar um propósito profundo na forma como você faz as coisas, e não apenas no que você faz. E o nosso primeiro pilar é o que eu chamo de a mentalidade do arquiteto. O erro fundamental que nos causa tanta angústia é pensar que o propósito é algo que já existe, pronto, em algum lugar do mundo, e nossa tarefa é encontrá-lo. Isso nos coloca num papel passivo, o papel de um arqueólogo, cavando no escuro, esperando ter a sorte de tropeçar em algo valioso. A verdade, porém, é muito mais fortalecedora. O propósito não se encontra. O propósito se constrói. Você é o arquiteto da sua vida com significado. Imagine por um instante que o propósito é uma casa. O arqueólogo pode passar a vida inteira a procurar por ruínas antigas e talvez nunca encontre nada que faça sentido para ele. Já o arquiteto, ele olha para um terreno vazio e decide: é aqui que vou construir. Ele começa com a fundação, que são os seus valores mais profundos. Depois, ele levanta as paredes, que são as suas ações diárias. Cada pequena contribuição, cada ato de presença, cada habilidade que você se dedica a aprimorar. Tudo isso é um tijolo que você assenta conscientemente na construção da sua casa. Então, aqui está uma ação imediata. Hoje, antes de dormir, reflita sobre uma única coisa que você fez, por menor que seja, que esteja alinhada a um valor importante para você. Talvez tenha sido a paciência que teve numa conversa, ou a dedicação que colocou numa tarefa. Apenas reconheça esse tijolo. Ao fazer isso, você para de projetar a sua felicidade num futuro incerto e a traz para o único lugar onde ela pode existir, o agora. E a satisfação profunda não virá da sorte de encontrar algo, mas do orgulho sereno de estar todos os dias a construir algo que é verdadeiramente seu. E uma vez que você começa a acender essas velas, você descobre algo profundo,
Você percebe que a luz não está apenas no destino, mas na própria caminhada. E isso nos leva ao nosso terceiro pilar, talvez o mais transformador para o dia a dia. Entender que o seu propósito está em como você faz as coisas e não apenas no que você faz. Nós fomos condicionados a atrelar o propósito a um cargo, a um título, a uma grande tarefa. Acreditamos que para ter uma vida com propósito, precisamos ser o médico que salva vidas, o artista que inspira multidões ou o ativista que muda o mundo. E ao fazer isso, invalidamos o potencial de significado que existe na vida de quase toda a humanidade. Pense nesta história simples, mas poderosa. A história de dois garis. Ambos têm a mesma função, o mesmo o quê. O primeiro varre as ruas de forma mecânica, com o pensamento distante, reclamando do trabalho e olhando para o relógio, apenas esperando a hora de ir para casa. O segundo, no entanto, varre as mesmas ruas com uma presença e uma intenção diferentes. Ele enxerga o seu trabalho de outra forma. Em sua mente, ele pensa: eu estou criando um ambiente mais limpo e seguro. Estou colaborando para que as crianças possam brincar na rua, para que os mais velhos possam caminhar com tranquilidade. Eu estou trazendo ordem e beleza para a minha comunidade. O que deles é idêntico, mas o como e o porquê transformam uma tarefa em uma missão. O segundo gari encontrou um propósito profundo, não ao mudar de trabalho, mas ao mudar a consciência que ele trazia para o seu trabalho. A ação imediata aqui é um convite para essa mesma mudança de consciência. Amanhã, escolha a tarefa mais rotineira e automática do seu dia. Pode ser escovar os dentes, lavar a louça ou responder a um e-mail. E por apenas esses minutos, execute-a com total presença, com a intenção de fazê-la bem, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. O benefício disso é a descoberta mais libertadora de todas. Você não precisa esperar por uma grande mudança na sua vida para viver com propósito. Você tem o poder de injetar propósito, dignidade e significado em cada momento da sua vida, exatamente como ela é agora. Você percebe o poder dessa mudança de perspectiva? A busca por propósito deixa de ser essa caça ao tesouro, que nos drena a energia e nos enche de ansiedade e se transforma numa prática diária de criação, de cultivo e de presença. Cada momento que passamos paralisados, esperando por um grande sinal, por uma paixão avassaladora ou por um trabalho perfeito, é um momento a menos que poderíamos ter usado para assentar um tijolo na nossa casa, para soprar uma pequena faísca de curiosidade ou para fazer algo simples com uma excelência que nos enche de dignidade. É crucial lembrarmos-nos da profunda sabedoria de Viktor Frankl, um homem que encontrou sentido no lugar mais desprovido dele. Ele nos ensinou que o propósito, muitas vezes, é encontrado quando olhamos para fora de nós mesmos. Como ele disse, para o mundo, você pode ser apenas uma pessoa, mas para uma pessoa, você pode ser o mundo. Seu propósito hoje pode ser simplesmente ser o mundo para alguém. Vamos para a penúltima parte. O chamado à ação, conectando a reflexão pessoal a um convite para a comunidade. Roteiro do vídeo, parte 8. Seu tom se torna um pouco mais leve e direto. Você pode gesticular suavemente em direção à câmera, criando um senso de convite. Chamado à ação principal, 9:09:30. E se esta nossa reflexão de hoje te trouxe alguma clareza, ou aliviou um peso dos seus ombros, eu te convido a curtir este vídeo e a se inscrever no canal para que possamos continuar essa jornada de aprendizado juntos. Mas, mais importante, eu adoraria saber o que você leva deste nosso encontro. Comente aqui abaixo qual dos 3 princípios mais ressoou com você neste momento da sua vida. A mentalidade do arquiteto, o cultivo de uma curiosidade, ou o poder de transformar o como você faz as coisas. A sua partilha enriquece a nossa comunidade. Lembre-se sempre disto:
Uma vida com propósito não está escondida em um futuro distante, esperando para ser descoberta. Ela está aqui e agora, nas suas mãos, nas suas intenções e na sua próxima ação consciente. Então, com a calma de um arquiteto e a curiosidade de quem acende uma vela no escuro, pare de procurar e simplesmente comece a viver. A jornada começa com um único passo, e hoje você sabe exatamente por onde dar o seu. Olá! Nós acabamos de concluir a última parte do roteiro que estruturamos juntos, o encerramento inspirador. O roteiro completo, do início ao fim, está finalizado.